programa Zona Esportiva. Apoio cultural, Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe, projeto Golfe na Escola, prestigie. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo no YouTube. No final da tarde nós postamos nas redes sociais, e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook, ver no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados e dar uma relembrada nos assuntos. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe, projeto Golfe na Escola aqui em Santa Maria. Vamos lá, vamos prestigiar, vamos apoiar. Nós estamos hoje aqui com uma visita ilustre, né? Um campeão. Nós conversamos há um tempo atrás com ele, ainda estava na fase de reta final de competição, e hoje o Luiz Pérez está aqui com a gente, ele que é técnico do Sub-17, treinador, né? É o técnico da equipe do Sub-17 do Inter de Santa Maria, equipe que se sagrou campeã da Série A2 do Campeonato Estadual, com vaga já assegurada para o ano que vem para a divisão principal. Legal que você está aqui, parabéns, né? Primeiro de trânsito de tudo, parabéns pelo título, e leva o nosso abraço a todo o pessoal aí, Luizinho. Obrigado. É um prazer estar retornando aqui, seu Antônio, falar com todos. Para nós muito importante, né? Retornamos aqui nessa casa hoje campeões, então é uma felicidade imensa estar aqui. Lá no começo da caminhada, Luizinho, claro que todo mundo tem um objetivo, né? Mas tu imaginavas, assim, já no primeiro ano conquistar um título? Sei que tu tens, sabe da tua competência, sabe o grupo que tu tem na mão, mas sempre são muitos obstáculos, são trabalhos às vezes extra-campo, até que perturba, que confunde. Foi uma longa caminhada, Luizinho? Foi uma caminhada dura, né? Antes do campeonato até, né? A gente teve que formar a equipe, avaliar, captar jogador. A gente teve que reestruturar a nossa categoria, né? Que a gente por alguns anos ali não teve. Então, desde o material a gente teve que estruturar, metodologia de trabalho também, montar a comissão técnica, né? Então foi muito duro até a gente chegar, poder ir para o gramado com nossos atletas. Então a gente fez uma avaliação que não colocaríamos objetivo lá na frente, nós queremos chegar aqui. Pelo menos eu e a comissão técnica, a gente trabalhava assim. Primeiro a gente tinha um objetivo de classificar, que pra gente na primeira fase já era um objetivo conquistado. Depois desse objetivo conquistado no primeiro momento, a gente foi avaliando jogo a jogo, né, etapa por etapa, e o sonho sempre foi chegar numa primeira divisão, né, e depois disso a gente jogar a final com afinco, e graças a Deus deu tudo certo, e a gente está feliz. Quando começou esse trabalhozinho? Nosso trabalho começou ainda lá em dezembro do ano passado. Final do ano? Final do ano, teve a Copa PCC lá no estádio. A gente não tinha time, né? A gente montou ali um esboço com alguns jogadores que a gente conhecia, outros a gente acabou puxando ali para aquela competição. A gente teve alguns convidados ali que nos ajudaram. A partir dali a gente já começou a ter um esqueleto da nossa equipe. Aí a gente se apresenta em fevereiro desse ano. A partir dali a gente começa a captar o grosso da equipe, começa a vir jogadores que se apresentam, e a partir dali a gente começou a formar a nossa equipe. O começo de um trabalho assim é sempre muito complicado, né, Luizinho? Porque aqui no Brasil a gente tem essa tendência, não é só que você está falando, aqui no Brasil a gente só
procura se aproximar depois das coisas realizadas e provadas que pode acontecer. Todo o projeto no começo o pessoal fica um pouco cestroso, digamos assim, ou fica olhando meio de lado. Até para te juntar à tua comissão, acho que foi complicado, né, Lezinho? Sim, foi. Trabalhos voluntários, muitas vezes, né? Não, tem que saber administrar, né? Tem que saber aonde ir, com quem falar. A gente, graças a Deus, a gente conseguiu juntar ali profissionais competentes, né? Posso citar o professor Gibson, que é o nosso preparador físico, né? A nossa equipe, quando a gente montou o trabalho lá, começou eu, né? E daí eu fui falar com ele, eu falei para ele que a época de Gibson a gente vai enfrentar um campeonato duríssimo, né? Um campeonato que a gente vai precisar que os nossos jogadores estejam muito bem, né? De pulmão e perna, porque são gurias grandes, o nosso time tem que ser assim, então tem que correr muito, e graças a Deus a nossa equipe não parou de correr 1 minuto no campeonato, mérito dele também. Então a gente foi buscando, dali a gente começou no processo de trazer colaboradores. A gente trabalha com o professor Cezinha, né, que é o nosso psicólogo, auxiliar também, um cara excepcional, que nos ajuda bastante no dia a dia. A gente tem um setor de análise de desempenho também que é fundamental, né, no nosso trabalho, que hoje é muito difícil trabalhar sem esses profissionais, né? Ainda mais uma categoria de base, que o estudo desses jogadores que estão iniciando é importante. Então a gente conta ali com o Max Silveira e com o Matheus Fioravante, que são dois nessa missão, excelentes profissionais também. E o professor Guilherme Carson, nosso preparador de goleiro também. E para fechar a nossa comissão a gente tem o Júnior, né, o Bolinha, que é nosso roupeiro, que com certeza deu todas as condições para que os meninos trabalhassem bem, a gente esteja bem apresentado, que isso é importante. Então foi importante esse passo que a gente deu na formação. Pois aí o trabalho mesmo iniciou em fevereiro, a base do trabalho em fevereiro. Sim. Tu já tinha essa experiência de competição Série A2, Sub-17? Sim, a gente teve, o ano passado a gente teve num projeto em Passo Fundo, né? A gente conseguiu competir lá, claro que era uma dificuldade muito grande. Era outra estrutura, né? Outra estrutura, né? Mas já foi um aprendizado. Foi um aprendizado muito grande, a gente conseguiu, né, longe de casa, né, com dificuldade, às vezes a gente não conhecia muito bem as logísticas lá, né, que é importante, mas a gente conseguiu ir à frente e levamos como aprendizado e para esse ano deu tudo certo. Com certeza, outra dificuldade, né, Luizinho? Local para treinamento, né? Sim. Se o profissional tem dificuldade, imagino vocês ali na base que estão começando um trabalho, né? A gente contava e conta muito com o futebol amador, né? Santa Maria. Sou muito ligado ao futebol amador, então graças a Deus eu tenho conhecimento com as equipes, né, da nossa cidade, conversando aqui, conversando ali, explicando o projeto, né? A gente contou com o suporte das equipes, né, em especial o Paysandu, que é o nosso campo de trabalho, um campo que nos dá condições, dá condições para a gente trabalhar. A gente começou o trabalho, a gente trabalhou também lá no 14 de julho, né, abriram as portas para a gente, agradeço a eles também. E a gente trabalhou também no Guarani, algum período, né, mas a gente optou por ficar mais agora, ultimamente, no Paysandu. A gente trabalha também quando é possível. Aí exige um pouquinho mais de logística, né? Ônibus e tal, para sair do estádio. A gente trabalha na Figueira também e no Juventude. Então, graças a Deus, isso foi sanado, foi tranquilo, a gente conseguiu trabalhar com tranquilidade. Pois é, nosso parabéns também ao pessoal aí do Paysandu, do 14, né, do Juventude, aí da Figueira, que colaboraram também nesse sentido, sim, né? Com certeza. Dando espaço, porque na realidade, quem sabe agora desperte, né, na direção Colorado a necessidade, vejam, né, a necessidade de ter um centro de treinamento, né, o mínimo, né, que pode se ter para
tem uma formação de atletas. Precisa mais do que nunca do centro de treinamento, né? Sim, eu acho que é um dos objetivos ali da nossa direção. Algumas coisas já estão acontecendo, tenho certeza ali que com a boa administração que tem sido feita, eles vão conseguir dar espaço, tenho certeza, e muito importante para a gente, né? Na categoria de base, é bom ter um local, né? Uma casa para a gente poder praticar o melhor treinamento, não só a gente, como também o profissional, né? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Luizinho, o grupo que tu começou lá em dezembro, em fevereiro, foi o mesmo grupo que chegou até o fim, ou tu agregou, perdeu gente no caminho, gente no caminho tu perdeu 2 agora na reta final, Sim. 2 ou 3, né? Mas digamos, tu foi agregando com a caminhada ou foi o mesmo grupo? 90% do grupo foi o mesmo. Muito pouco a gente foi agregando ou foi perdendo. A gente perdeu jogadores, né, por negociação, né, isso é natural, é tranquilo. A gente conseguiu manobrar muito bem. Alguns jogadores eles sentem um pouco o trabalho, né, que é competição, é competitivo, então é rendimento. Às vezes o jogador sai da escolinha, não está habituado a esse processo, né, responsabilidade. Então, alguns ficam pelo caminho, isso é natural, a gente entende, a gente procura repor ali. Mas muito pouco a gente fez isso, graças a Deus, os guris trabalharam com muita força, muita disciplina, e o mérito do título é total deles por o entendimento que eles tiveram da competição. Luizinho, vamos relembrar a caminhada, hein? Primeiro, uma fase inicial, tu pegou um grupo de quantas? Grupo de 5 equipes. Tu relembra as equipes? 5 com a gente. Uruguaiana, né? Esporte Clube Uruguaiana, foi o Três Passos, o Cruzeiro de Santiago, o Guarani de Bagé. Essa fase tu passou, né? Passamos em segundo lugar, né? A gente teve 2 derrotas só para o mesmo time, né? Que foi o Três Passos lá, o Futebol Convida. Né? Lá tem um projeto, né? A gente fez 2 grandes partidas, mas de futebol no detalhe. Eu acho que o nosso time ainda estava criando forma, né? Então eles estavam um pouquinho à nossa frente em questões táticas, até mesmo físicas. Então a gente compreendeu o processo, compreendeu que essa derrota faria parte da trajetória. Conseguimos colocar a equipe no eixo, engrandecer o trabalho apoiado nessa derrota e conseguimos passar bem. A logística também é outra situação complicada, mas sempre foi dada essa estrutura que a diretoria deu, ou foi só na reta final agora de vocês viajarem antes até para ter condições? As fases finais a gente viajou antes. Mas no início tudo não era no dia. No início, no dia, mas claro que sempre o ideal é a gente se preparar da melhor forma possível. Mas a gente compreende a dificuldade, a gente entende, e também entendo que para um processo de engrandecimento desse jogador, nosso atleta, ele tem que passar por alguma dificuldade para depois valorizar lá. Então não havia problema nenhum da gente viajar no dia do jogo, a gente fazia uma logística muito, muito boa. Tem algumas distâncias entre Três Passos, não é perto, São Borges é longe. É longe, Bagé é longe, Uruguaiana é longe também, mas a gente chegava com calma lá, almoçava. Como é que tu fazia a estratégia? Tu parava no meio do caminho, dava uma caminhada, ou espichava? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente não parava porque saía muito cedo, né? Sai muito cedo, então a gente administrava um lanche para eles, né, durante a viagem ali, claro, para não chegar com tanta fome lá. Já espichava um pouco as pernas também. Isso, e daí depois a gente chegava no local lá, dava um tempinho, ia pro almoço. Depois do almoço a gente já se deslocava pro local da partida e organizava tudo e com tranquilidade, tudo perfeito. Eu sei mais ou menos como é que é essa situação, porque tive muito tempo com o futsal. Também organizava a logística das equipes. Tu viajar no dia é meio complicado, tem que ter alguns cuidados, né? Sim. Até para quando chegar lá o atleta está em condições. Isso. Bom, passada essa primeira fase, depois o que veio pela frente? O Atlético de Carazinho. A gente jogou o primeiro jogo lá, conseguimos a vitória, 2-0. A gente encaminhou lá já a nossa classificação. Depois a gente veio para casa, a gente teve alguma atribulação ali, porque os meninos ainda estavam muito acostumados a jogar sempre com
fora, né, a pressão, a gente veio jogar para casa aí, a torcida já compareceu mais, já assustou um pouco. Já veio a organizada, então os meninos sentiram um pouquinho ali, os primeiros 15, 20 minutos a gente não se acertou, acabamos tomando 2 gols muito rápido ali, né, mas a gente conseguiu também depois fazer o nosso gol, classificar, eles se acalmaram, o segundo tempo a gente já trabalhou muito melhor, já voltamos à nossa característica e conseguimos passar. Depois do Atlético veio? Aí já veio a semifinal contra o Pinheiros, né? Que daí... Uma equipe também bastante experiente, com o Paulo, da família do Paulo Porto, né? Isso, o professor Paulo Porto no comando, então a gente sabia que ia ser um jogo duro, né? Foi a principal equipe na primeira fase, né? Foi o primeiro lugar geral, uma equipe forte, com valências físicas muito grandes, com um treinador que dispensa qualquer comentário, mas a gente sabia que a gente tinha condições, nunca tememos, a nossa equipe foi muito centrada sempre, a gente sabia que podia fazer um jogo muito bom em casa, fizemos, por detalhe a gente não saiu com a vitória naquele jogo, ali a gente já despertou o sentimento que a gente poderia tranquilamente ir lá e fazer um jogo de igual para igual, sair com resultado positivo, e foi isso que aconteceu. Bom, a camiseta do Inter de Santa Maria ainda pesa aí fora, deu para sentir isso, porque uma época pesava, né? Mas agora, muitos anos na Série A2, de repente o time começa a perder, o pessoal perde um pouco o respeito, né? Como é que tu enfrenta essa situação? Às vezes, isso aí às vezes funciona até com a arbitragem, né? Equipes que têm mais peso, os árbitros acabam de uma forma ou de outra, não digo que puxando para o resultado, mas sempre pesa um pouquinho, né? Pra gente assim, que tá ali vivendo um momento ali, pra gente é difícil ter essa dimensão, né? Mas a gente vê, claro, que a gente chega nas cidades, já é diferente o clima, as pessoas estão nos esperando, os estádios geralmente são lotados, né? Claro, são estádios menores, né? Mas a gente entra na cidade e vê os cartazes convidando, coloca o nosso nome na vitrine, então a gente sente sim que a nossa camisa é pesada, é um clube importante do interior do estado, a gente está fazendo um trabalho muito grande para poder conseguir esse acesso, né? A gente conseguiu já com a categoria de base, isso vai nos colocar num patamar mais elevado, onde a gente tem que estar, e eu tenho certeza que a direção está trabalhando muito forte, eu vejo isso, e a gente vai conseguir o acesso aí já em pouco tempo. Bom, agora tem outra competição ainda antes do final do ano, né? Uma competição regional aí que já está acontecendo. Isso vai ser importante, que vai manter a equipe em atividade até o final do ano, né? Sim, muito importante. O planejamento ali da nossa diretoria foi a gente competir até o final do ano, para deixar os guris, deixar eles em atividade, né, que é importante. Alguns deles serão aproveitados, pelo menos foi isso que me passaram o ano que vem na equipe profissional. Eu fico muito feliz com isso, né, sinal que o trabalho deles vai ser recompensado, né, reconhecido, nosso também. E então é bom para eles ficarem em atividade. A gente já vai começar a fazer as avaliações, captação, já preparando a equipe para o outro ano. Isso vai servir, além da gente estar competindo, né? Isso vai ser jogos duros também, eu tenho certeza, mas a gente vai estar pronto para isso. Bom, tu já sabe as equipes que tu vais enfrentar nessa fase, nessa nova competição? A gente sabe que a gente vai enfrentar o Novo Horizonte daqui de Santa Maria, o Rio Grandense, e a equipe do Macleres na primeira fase, que é de Júlio Castilho. É uma fase mais regionalizada, né? Isso. Mas aí fica o Sub-15 junto, vai atrelado, né? Sim, em princípio eu não sei muito bem como está o planejamento, né? Porque a gente estava muito focado nessa competição. A gente pouco falou ainda dessa nova competição. A gente se apresenta agora nos próximos dias. A gente deu uns dias de descanso para os meninos, eles estavam muito focados, né? Isso desgasta mentalmente eles e fisicamente, mas a gente se apresenta nos próximos dias, daí sim a gente vai poder focar todos os esforços nessa competição, vai estudar como é que vai ser feita essa logística, essa disputa,
e vai se inteirar melhor da competição, digamos assim. E é bom que já na primeira fase nós vamos ter clássico regional aqui, né? Então, até para o torcedor se familiarizar com a base, categoria de base, e também conhecer os jogadores, eles vão estar na vitrine, né? Sim, importante, né? Um clássico é sempre importante a gente trazer de volta, né, para a cidade. Então a gente espera fazer grandes jogos, a equipe do Rio Grandense sempre tá bem, tá formando bons times, então é importante para nós, importante para a cidade, importante para todo mundo. E o ano que vem segue o baile, segue no Inter? Eu tenho compromisso com a diretoria até final do ano, né? A gente, depois que acabar essa competição, virada do ano, a gente vai sentar, vai conversar, vai planejar. A ideia é continuar. A gente teve um trabalho muito duro para levar o clube para a primeira divisão, então agora a gente quer continuar um trabalho, quer desfrutar isso também, né? Que é importante, e competir grandes jogos, né? Com equipes de camisa pesada como a nossa. Tenho certeza que a gente vai chegar num denominador comum aí e vai continuar. Desses atletas que tu vai manter o grupo, ou algum, provavelmente? Alguns eles... Talvez sejam guindados para o grupo principal, né? Isso, alguns deles devem ir, né? Alguns não estouram o limite da idade, né? Então, mas a metade do nosso grupo já tinha idade, a gente já tem um esqueleto para continuidade, e agora é a gente agregar valores com muita tranquilidade e fazer ali 50% do nosso grupo tem que ser renovado. Luizinho, tu quer dar uma valorizada nos teus parceiros aí de comissão técnica que estiveram contigo e de direção, até porque eles também fazem parte dessa vitória, né, Luizinho? Claro, com certeza, né? Todos os meus companheiros de comissão técnica, já citei, são vencedores da mesma medida, né, que a gente. Nossa diretoria, né, que não mediu esforço, agradecer ali desde o presidente Pedro, está fazendo um grande trabalho, se doa pra caramba, né? O nosso diretor Marquinhos Pedroso é um cara que está à frente sempre da nossa categoria, deixando tudo ali, né? Nosso presidente também, Sandrinho Dares, um cara que administra, né? Fica um pouquinho mais... Pois é, vocês têm uma associação, né, que busca recursos, né? A associação é parceira do clube, né? Mas no fim caminha junto, né? Claro, mas é uma forma de buscar recursos. Isso. Quem é que comanda essa associação? É o Sandrinho Dares. Isso. É uma pessoa extraordinária, né? Um cara do bem total. A gente tem muita confiança ali nas coisas que vem dele. E, bom, mérito deles total, né? Por ter confiado em mim, na comissão técnica, nos meninos. Eles nos deixam muito à vontade para a gente fazer o nosso trabalho, né? Não há interferência em qualquer um dos casos. Há só uma ajuda, um auxílio, né? Um trilho a ser caminhado ali, e a gente está muito feliz. Bom, existe uma previsão de data de entrega da premiação para vocês? Não, o que foi passado para a gente ali até agora faz uns 2 dias atrás é que a federação já estava organizando isso, né? Mas como vai ser entregue, a gente não sabe ainda se a gente vai lá, se a federação vai mandar, se vai ter alguma... Eu acredito que tem alguma solenidade, alguma coisa, né? Mas a gente não sabe ainda. Mas nos próximos dias aí a gente vai informar a nossa o ideal é que tivesse um jogo festivo, né? Até vocês, mas acho que não vai dar tempo, porque agora vai começar outra competição. Para nós. Aí vai atropelar datas, né? Vai ficar meio em cima, né? Aí não sei como é que a direção vai se posicionar, né? Legal, Luizinho, parabéns, né, pela conquista. Leva o nosso abraço a toda a tua equipe, ao teu grupo lá, diretivo. E vamos ficar na torcida aí, porque vem nova competição regional, que também vocês têm um sucesso. E que o trabalho do ano que vem também frutifique como frutificou esse ano, Luizinho. Não, obrigado pelo convite. É uma felicidade sempre estar aqui falando das coisas do Inter, em especial na categoria de base, né? Quero mandar um abraço muito apertado à nossa torcida. Esse título é para eles, né? Nos empurraram. A gente teve no último domingo ali saudando a nossa torcida. Foi espetacular ali a recepção que eles tiveram com a gente. Então esse título é para eles.
para nossos parentes, todo mundo que nos incentiva, né? E para nossa cidade. Sem dúvida nenhuma. E vem aí pela frente mais conquistas. Se Deus quiser. Legal. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Um grande abraço, até a próxima. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe. Projeto Golfe na Escola. Prestigie.